senhores, sejam muito bem-vindos às nossas transmissões diretamente no Dia do Trabalhador. Tema da live: fuja de gente que dá trabalho. Essa é a melhor live sobre como se blindar de relacionamentos ruins e escapar de relações fracassadas. Meu nome é Marcos Bulhões e é sempre um prazer iniciar as nossas transmissões. Chega mais, deixa aí o seu bom dia, enquanto eu chamo a galera dos nossos grupos. Já temos aí mais de 5.000 pessoas, hein? Hoje, às 8 horas, iniciaremos a nossa série Reset Emocional. E é sempre um prazer iniciar as nossas transmissões. Você que está no grupo vai receber agora uma mensagem, não precisa sair daqui, tá? Eu estou enviando para convidar quem não está aqui. Se você já está aqui, fique tranquilo, não precisa sair, não precisa de desespero. Fique tranquilo. Agora sim. Show. Sejam bem-vindos. Um bom feriado a todos. Vai chegando, deixa o seu bom dia. Vou enviar aqui a nossa transmissão também para o grupo Blindagem Emocional. Show de bola! Vamos juntos! O tema da live de hoje é fuja de gente que dá trabalho. Se blinde de relacionamentos ruins. Afinal, há recordistas das dúvidas e dores que vocês têm em relação às pessoas que se relacionam seriam respondidas basicamente dessa maneira. Se você não tivesse começado, você não teria que acabar. Eu acredito piamente que o maior problema das relações não é o que acontece durante os relacionamentos, mas é exatamente o que acontece antes do relacionamento. São as pessoas que vocês escolhem. Então, por isso, nós estamos iniciando essa live. Chega mais, deixa o seu bom dia. Fernando colocou, faz um post Tinder para nós, Bulhões. Fernando, vou ser sincero contigo. Eu acho interessante as pessoas que fazem post Tinder no sentido fulano conheça fulano, fulano conheça fulano, mas dentro do meu posicionamento, a pauta aqui é inteligência emocional para relacionamentos saudáveis. E se eu fizer um post agora, eu sei que eu teria recordes de comentários, afinal de contas tenho milhões de seguidores, mas muito mais importante do que quantidade é qualidade. Do que adiantaria fazer um post Tinder para vocês se conectarem, sendo que muitas pessoas aqui não têm inteligência emocional para isso. Então, essa parte de conectar gente, ela acontece dentro da nossa plataforma de inteligência emocional, na qual, inclusive, já existem diversos casais. Isso acontece por quê? Uma vez que você está dentro da plataforma, você adquiriu inteligência emocional para isso. E agora você tem pessoas que estão na mesma frequência e essas conexões irão acontecer de uma maneira muito mais saudável e assertiva. Então, dentro da plataforma, isso acontece. Fora da plataforma, eu não me arrisco. E eu não me arrisco porque eu sei que muitos de vocês estão ainda no processo de superação. E nesse processo de superação, relacionar-se com alguém é, sem dúvida alguma, um dos maiores riscos que você pode viver. Quando você se separa, quando você termina e está sozinho, é preciso passar por uma experiência na qual eu chamo de... Presta muita atenção nisso daqui, tá? Você já vai escrever isso daí nos comentários para você entender como fugir de relacionamento ruim. Todas as vezes que você termina uma relação, todas as vezes que você se separa, você precisa passar por um processo. Bulhões, que processo é esse? O nome desse processo é o que eu escrevo, inclusive, no Código do Desapego, e ele chama exatamente o seguinte: isolamento afetivo. Escreva aí nos comentários. Isolamento afetivo. Isolamento afetivo. Escreva aí nos comentários, isolamento afetivo. E, Bulhões, o que é o isolamento afetivo? Pensa comigo aqui, vamos refletir. Você passou por um processo de separação. Nesse processo de superação, você contraiu um vírus. E esse vírus é o vírus da carência, do apego emocional, da dependência afetiva.
E, portanto, nesse momento, se conectar com alguém fará com que você contamine outra pessoa. Mas vamos supor que você se curou desse vírus. Curou a carência, a dependência emocional e agora você vai se relacionar com alguém. Se você escolher alguém que está contaminado com o vírus, você vai se conectar e se contamina novamente. Eu, particularmente, conheço centenas de milhares de casos de pessoas que após o fim de uma relação ruim, entraram em outra relação e assumiram outros relacionamentos ruins. Porque nesse processo é necessário quebrar aquilo que nós chamamos de repetição de padrão. E se você não quebra a repetição de padrão, você até pode ter relacionamentos novos, mas necessariamente esses relacionamentos não serão melhores. Então, a todos vocês que estão aqui e querem conhecer alguém, querem se conectar com a pessoa certa, meu convite é: venha para a comunidade. Dentro da comunidade nós temos um grupo exclusivo na qual vocês conseguem se conhecer, se conectar, saber quem mora perto, trocar contato, e muitos que estão aqui fizeram conexões incríveis. Eu tenho até um caso de uma aluna que ela se conectou com uma menina que mora perto dela, se tornaram amigas e se formaram juntas, até estudavam na mesma faculdade. Tenho outros casos de pessoas que hoje namoram, outros casos de pessoas que se tornaram grandes amigos. Porque o sentimento de isolamento de propósito, ou seja, como se você não falasse a língua das pessoas que estão próximas a você, é uma consequência direta de você estar no lugar errado com pessoas erradas. Quando você passa a conectar-se com pessoas certas no lugar certo, você não se sente mais solitário, porque agora você entende que não está sozinho. E você não estará sozinho enquanto caminhar conosco, ok? Venha para a comunidade, faça parte do método FB, adquira inteligência emocional e se conecte com pessoas que estão na mesma frequência. Fechado? Quem já conhece o método FB e ainda não é aluno, escreva assim: eu. Quem já é aluno é só ir colocar o nosso emoticon. Quem ainda não conhece nada da plataforma, quem ainda não conhece nada do protocolo do método FB, escreva: eu sou novato. E aí eu vou entender. Ao longo da live eu vou explicando para vocês como é que isso funciona, beleza? Show aí, ó. Luiz, Lídia, Gilkoff, Amanda, Carol. Galera, será uma honra tê-los conosco. Será uma honra. Olha o tanto de aluno que tem aí, ó. E aí, galera? Quem é aluno fala, vem para dentro. Vocês precisam estar com a gente. Fechou? Então, dito isso, respondido a pergunta, vamos começar a nossa live cafeína. Lembrando sempre que essa live fica disponível durante 12 horas. Estamos começando agora. Após 12 horas, essa live ela entra exatamente na nossa plataforma de inteligência emocional. E aí você, lá dentro, pode assistir todas as lives que nós já fizemos. Mais de 200 lives cafeína. Fechou? Então agora vamos começar? Então eu vou pedir para você escrever aí nos comentários: fuja de gente que dá trabalho. Esse é um princípio de sabedoria que vai mudar o seu futuro. Esse princípio de sabedoria vai promover uma quebra no padrão de relacionamentos que você estabeleceu até esse momento. Porque presta muita atenção aqui no que eu vou falar para você. Quando você está acostumado a relacionamentos ruins, é muito comum se entregar. É muito comum desistir. É muito mais fácil entregar os pontos e dizer que você não é bom, que você tem dedo podre, que você não está feliz, que ninguém te ama, que ninguém te valoriza, que homem, mulher não presta. Mas quando você volta os seus olhos para si e entende que talvez o problema seja você e as suas escolhas, isso faz com que você mude de maneira significativa os relacionamentos que você estabelece, as pessoas que você atrai, a maneira que você atrai, os ambientes que você escolhe, e dessa forma, eu garanto a você, seus relacionamentos serão muito melhores. As pessoas que você vai atrair serão de qualidade, e com isso você resolve problemas na esfera da dependência e escala a qualidade dos seus relacionamentos. Esse é o projeto e o objetivo dessa nossa live/aula, que é o último aquecimento para o treinamento que vai rolar hoje às 8 horas da noite, chamado Reset Emocional. Dito isso,
Vamos iniciar. Hoje é o Dia do Trabalhador. Parabéns a todos vocês, trabalhadores, assim como eu, que trabalham diuturnamente. O trabalho dignifica o homem. E ao longo do tempo, a visão de trabalho ela foi sendo diferenciada. Antigamente, o trabalho era posto como um instinto de sobrevivência, haja visto que se você não caçasse, não tivesse labor, não construísse o seu terreno, a sua toca, você seria alguém que estaria à mercê das tragédias da natureza. Conforme o tempo foi passando, a visão de trabalho também foi sendo alterada. Ao ponto que, em dado momento, agora vocês plantam, vocês colhem e através da agricultura vocês conseguem, dentro do trabalho, ter uma perspectiva de futuro, se expor menos, mas o mundo não para. Segundo um dos maiores poetas de todos os tempos, Luiz Vaz de Camões, ele diz que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, por volta do século XVIII, acontece aquilo que chamamos de Revolução Industrial. E agora o estilo de trabalho ele é alterado, porque agora no meio do trabalho você tem aquilo que é a fabricação. E a fabricação de produtos, ela rouba aquilo que nós chamamos de singularidade. E talvez se você estiver perguntando, Bulhões, o que isso tem a ver comigo? Isso tem tudo a ver com você. Afinal, quando você muda o comportamento de uma sociedade, você impacta diretamente os relacionamentos dessa sociedade. Perceba que com o avanço da revolução industrial e agora digital, as pessoas passam a se relacionar de formas diferentes. Antigamente, elas buscavam aquilo que nós chamamos de artesanato emocional, ou seja, eu escolho alguém, eu mantenho a relação, eu cuido, eu preservo, porque o meu intuito é permanecer ao lado desse alguém para sempre. Só que conforme o tempo muda, agora você escolhe uma pessoa e você não sabe se vai continuar com essa pessoa daqui a 2 semanas. Agora você escolhe outra pessoa e não sabe se vai permanecer com ela dentro de 2 meses. Então esses pontos, eles são cruciais dentro da maneira como você se posiciona nas relações. Nós, agora, vivemos em uma geração líquida, onde os relacionamentos estão ameaçados. Porque se antigamente você tinha poucas opções e também poucas ameaças, agora basta o seu namorado ou a sua namorada abrir o aplicativo do Instagram, o TikTok ou até o Reels do YouTube e ele vai ver mulheres dançando, homens dançando, pessoas seminuas, sensuais, se entregando ali, pessoas que talvez sejam mais bonitas que você, têm um corpo mais belo que você, tenham mais sensualidade que você. E é claro que esse avanço tecnológico sem sabedoria traz à nossa geração uma instabilidade afetiva. E é por isso que tão constantemente as pessoas querem buscar meios de hackear o que aquela pessoa faz fora das câmeras. As pessoas querem saber com quem você está falando, o que você está fazendo, com quem está fazendo, e isso traz uma insegurança geracional. Os relacionamentos estão sendo feitos para não durar. As pessoas estão se relacionando com um prazo de validade escondido. Eu amo você, mas daqui até a semana que vem não estaremos juntos. Eu quero namorar com você, mas no carnaval precisamos terminar. Eu quero ficar contigo, porém se eu encontrar outra pessoa eu vou deixar você para trás, porque as pessoas preferem estar sem compromisso, porque preferem se relacionar de novo. E no meio desse contexto apocalíptico, amoroso, eu te pergunto, como fazer com as relações durem? Como é que você vai escolher gente boa para se relacionar? E no meio desse contexto, existem pessoas que se levantam para guiar uma geração que entende o valor das coisas, uma geração que tem a coragem de não ser atual. Eu pertenço a essa geração. Você pertence a essa geração.
E quando você olha o tanto de pessoas que estão ao vivo, tanto de pessoas que estão no grupo, tanto de pessoas que estão aqui, você percebe que você não está sozinho. Portanto, o problema não são as pessoas. O problema é não se conectar com gente que dá trabalho. Para começar, eu quero que você escreva número 1. Fuja de gente problemática. Ai, agora a peia vai começar, hein? Vou até tomar meu cafezinho, porque agora o bagulho vai ficar louco. Fuja de gente problemática. Pessoas problemáticas são insuportavelmente sedutoras. Parece loucura dizer isso pra você, mas na real é que essas pessoas são extremamente atraentes. Porque todos nós temos dentro de si o aspecto da empatia. E segundo a neurociência, temos aquilo que é o neurônio espelho. Você olha para alguém que está em problemas e o instinto natural é ajudá-la, é consertá-la. Alguns homens, quando vem uma mulher problemática, eles adotam aquela mulher e dizem, eu vou resolver o problema dela. Outras mulheres, quando vem um homem problemático, elas dizem, eu vou resolver a vida dele. Então, você adota a imagem de um Messias ou de uma Messias para consertar os erros de alguém que não pediu para ser consertado. E isso acontece porque existe uma linha tênue entre o ajudar e o se sacrificar. E essa linha tênue ela é baseada no seu sistema de crenças. Escreva aqui nos comentários. Sistema de crenças / crença de merecimento. Sistema de crenças / crenças de merecimento. Como é que isso funciona, bolhões? Isso funciona da seguinte maneira. Você olha para uma pessoa que não tem problema, que não dá trabalho, que não é problemática, e você faz uma análise do seu merecimento. E você diz, essa pessoa não vai se interessar por mim. Essa pessoa vai se interessar por alguém melhor, mais bonito, que tem mais dinheiro, que tem mais recurso, então com ela eu não tenho chances. Só que quando você olha para uma pessoa que é problemática, que dá trabalho, que tem um histórico péssimo, você olha, peraí, essa pessoa ela tem problema. E se ela tem problema, em tese ela está na promoção. E se ela está na promoção, eu consigo pagar isso daqui. Eu vou me relacionar com ela. Porque se ela tem tanto problema, ela vai olhar para mim e ela vai me ver superior a ela. E ela vai olhar para mim e vai falar assim, não, peraí, eu tô me relacionando com alguém que é especial, eu não posso perder essa pessoa. E portanto, ela vai ficar comigo. Exatamente por isso que algumas pessoas, quando descobrem uma traição, elas não terminam, elas jogam na cara. Exatamente por isso, algumas pessoas adquirem mecanismos de espionagem no celular para provar para o outro o que elas descobriram. Porque há uma esperança de que ao provar para o outro que você descobriu, o outro caia na real e diga, poxa, eu não posso perdê-la, eu preciso mudar. Só que isso é, sem dúvida alguma, uma armadilha emocional. Porque as pessoas que são problemáticas, elas não são problemáticas por conta de tragédias. Elas não são problemáticas porque algo deram errado. Elas são problemáticas porque fizeram por onde atrair problema. E portanto, se elas atraem problemas para elas, elas vão atrair problemas para você também. Se essas pessoas brigam com garçons, com familiares, com amigos próximos, você está no raio de ação dela. Ela vai brigar com você também. Se esse cara ele traiu a primeira namorada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, você que é a sexta, vai ser traída também. Se essa pessoa que você se relaciona mentiu para todo mundo, ela vai mentir para você também. Porque pessoas problemáticas têm uma áurea de desastres e atraem esses desastres para elas. E quando você entra na relação, o seu impulso natural não é de se afastar.
Não é de olhar e falar assim, opa, peraí, esse cara tá dando trabalho, esse cara é problemático, esse cara tem sérios problemas emocionais e até de comportamentos. Eu vou me afastar porque senão eu vou ser sugado para isso. Não! Como a sua ordem de crenças está desajustada, você olha para aquilo e você diz, ele precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda, não tem ninguém que ajude ela, mas não é que não tem ninguém que ajude ela, é que ela não quer ajuda. Não é que ele está sozinho, é que ele isolou-se porque ele afastou todo mundo. Não é que a família dessa pessoa não entende ela, é que ela proporcionou para si mesmo uma barreira enorme e afastou todas as pessoas. Então eu quero ensinar a você um princípio que ontem eu enviei no grupo exclusivo. Quem aqui está no grupo exclusivo, diga, eu tô, Bulhas. 10ª lei do poder. Essa é uma das leis mais perigosas do mundo. Do livro de manipulação, 48 leis do poder. Essa daqui, meu amigo, a primeira vez que eu li, eu fiquei perplexo assim, ó. Tanto que dentro da nossa plataforma de inteligência emocional, do método FB, quando você entra, tem um espaço lá chamado UTI emocional. O que me inspirou a criar a UTI emocional foi exatamente no dia que eu li esse livro. Especificamente o capítulo 10, que é aquele que eu vou te falar agora. A lei de número 10 diz o seguinte: evite o infeliz e azarado. Por que, Brunos? Por causa desse exato motivo aqui que a Zenha colocou. Papo discriminatório, preconceituoso e raso. Bom para vender, vou deixar de seguir. E por que você acha que a Zenha comentou isso daqui? Porque botou o dedo na ferida. Porque pessoas problemáticas, um exemplo, se fosse outra pessoa, porque a Zenha se identificou com isso. Se a Zenha se identifica com isso e diz, caraca, Bulhões, eu sou esse tipo de pessoa, preciso mudar, você me ajuda? Só que o que acontece? Pessoas problemáticas, elas falam isso exatamente para colocar você como culpado, porque elas são extremamente manipuladoras. E elas vão querer apontar pontos em você que ela acha que é sensível. Então ela vai dizer assim, esse cara tá falando isso para vender, tá me discriminando, tá sendo preconceituoso e blá 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 blá. E sabe por que ela tá falando isso? Porque ela não tem coragem de olhar e falar assim, cara, eu preciso mudar. Então como é que você vai ajudar a Zenha? Como é que você vai ajudar outras pessoas? Essas pessoas se autocondenaram. Entendeu? Então, a exemplo da amiga que colocou aqui, vou deixar de seguir, o que você tem que fazer é isso. Zenha, muito obrigado! Vá com Deus e vá dar trabalho para outra pessoa. Você está entendendo? Porque não dá para ajudar gente que não quer ajuda. Não dá para salvar gente que quer te corromper. Não dá para estender a mão para pessoa problemática, porque essas pessoas problemáticas só atraem tragédias para elas e vão atrair tragédias para você também. Porque dentro desse aspecto de manipulação, Zenha queria que eu me sentisse mal por uma coisa que é real. E quando alguém tenta fazer você sentir mal por conta dos problemas dela, meu amigo, essa pessoa, ela não vai para frente. Sabe o que ela vai fazer com você? Ela vai trazer você para trás. Porque ao longo do tempo você vai entender uma lei comportamental sobre valores. Qual que é essa lei, Bulhões? Você presta atenção no que eu vou falar para você. Pessoas grandes, para se nivelar com você, elas vão fazer o que com você? Elas vão elevar você. Elas vão te elogiar. Elas vão fazer observações pontuais para elevar sua autoestima, sua autoconfiança. Elas vão te dar suporte porque uma pessoa grande, ela vai elevar você. Só que sabe o que acontece com gente pequena? Gente pequena, como é pequena, ela vai querer o quê? Diminuir você para se igualar. Quando você entende isso, você tem uma decisão a tomar. Você vai querer ficar com gente pequena ou com gente grande? Você vai querer ficar com gente problemática ou com gente emocionalmente saudável? Você vai querer ser remédio em um relacionamento ou você vai querer desfrutar de uma relação saudável? Eu quero que você repense isso. Porque esse instinto de cuidar de gente problemática, na verdade, está associado ao fato de que quando você precisou, ninguém cuidou de você. Quando você se feriu, ninguém estendeu a mão para te ajudar.
Quando foi a sua vez, não apareceu ninguém para te salvar. Portanto, como você não teve, você se transforma naquilo que você precisa. E aí você tenta ser para os outros aquilo que ninguém foi para você. E é exatamente nesse momento em que você está na beira do precipício. Porque você tenta fazer para os outros aquilo que ninguém fez por você. Quando na verdade você deveria fazer por você o que ninguém fez por você. Gente problemática é manipuladora. E gente manipuladora vai fazer de tudo para não assumir que está errada. Ela vai colocar a culpa no clima, ela vai colocar a culpa na situação, ela vai colocar a culpa no tesão, ela vai colocar a culpa em você, mas ela não vai olhar para você e vai dizer assim, ó, quer saber de uma coisa? Me desculpa, eu errei. Se afasta de gente assim. Por que, bulhões? Porque seguindo o princípio da 10ª lei do poder, o infeliz e o azarado, ele atrai para si essa áurea de desastre. E ele entra num contexto onde você começa a se sentir culpado. E, senhores, a culpa é uma das maiores ferramentas de manipulação da história. Quer manipular alguém? Faça com que essa pessoa se sinta culpada. Quer que as pessoas façam o que você quer? Faça com que essas pessoas se sintam culpadas. E se você precisa se sentir culpado para fazer alguma coisa, eu sinto lhe informar, mas provavelmente você está em um relacionamento de manipulação. E não dá para salvar essa pessoa. Com isso, eu quero te ensinar o princípio do primeiro erro afetivo de posicionamento. Bulhões, o que é um erro afetivo de posicionamento? É a maneira como você se posiciona, ou seja, a posição que você adota ao se relacionar. A primeira posição perigosa é a síndrome da enfermeira ou do enfermeiro. Escreva aí nos comentários. Síndrome do enfermeiro, síndrome da enfermeira. Se você é mulher, síndrome da enfermeira. Se você é homem, síndrome do enfermeiro. Escreva aí nos comentários. Isso. E, bulhões, o que é a síndrome do enfermeiro? A síndrome do enfermeiro funciona da exata maneira. Você adota uma postura em escolher pessoas que estão emocionalmente doentes para curar essas pessoas. Então vamos supor que essa pessoa que você escolheu, ela emocionalmente não está bem. Aí você vai lá e fala assim, não, fica comigo que eu vou te ajudar. E aí muitos homens e mulheres vão lá e fazem de tudo. Dão apoio, investem em emoção, afeto, colocam dinheiro. E você se torna alguém que está ali frequentemente para ajudar essa pessoa. Tem mulher que pega o cara, manda currículo pro cara trabalhar, empresta dinheiro para ele pegar o ônibus, vai lá e ajuda, faz investimento. Tem homem que vai lá e compra apartamento, paga a faculdade. Você vai se tornando um médico emocional daquela pessoa, porque existe uma crença na sua cabeça de que se você ajudar aquela pessoa a se curar daquele ferimento, no final ela vai desenvolver a você uma dívida de gratidão. E ela vai dizer assim, cara, quer saber de uma coisa? Essa pessoa me ajudou demais. Eu nunca vou abandoná-la. Quer saber de uma coisa? Esse cara fez tudo por mim, eu nunca vou largar ele. Essa mulher fez tudo por mim, me ajudou no meu pior momento, eu nunca vou largar ela. Só que, na prática, a teoria é diferente. Porque, senhores, quando uma pessoa que está emocionalmente doente, ela se recupera, o que é que ela faz? Quem aqui é enfermeiro, responda para mim. Quando o seu paciente, ele não precisa mais de cuidados, o que é que ele faz? Responda aí. Gabi colocou, síndrome da enfermeira nunca mais, graças ao método FB. Exato, tem uma live dentro da nossa plataforma de inteligência emocional que eu falo só isso. O que a pessoa faz? Ela se dá alta. Quando a pessoa se recupera, ela vai lá e assina o atestado de alta e ela vai embora.
E é exatamente por isso que todas as vezes que você busca investir em pessoas quebradas e essas pessoas se reerguem, elas te dão um pé na bunda. É exatamente por isso que todas as vezes que você cura as feridas dos outros dentro de uma relação e ela se recupera, ela te dá um pé na bunda. Sabe por quê? Porque ela entende que não precisa mais de você. E por isso ela vai embora. Isso explica o porquê você tem repetido padrões. Isso explica o porquê você tem ficado para trás sempre que tem ajudado pessoas a se levantar. E isso explica o porquê você está cansado disso, porque de fato é cansativo demais. Ser tudo para alguém que depois te trata como se não fosse nada. Alguns ainda até agradecem. Poxa, o problema não é você. Você é tudo. Você é fofinho. Você é fofinha. Você é uma mulher incrível. Você é um homem incrível. Mas sabe, pô, o problema sou eu e tal. E é verdade, o problema é ele. Então você tem que fugir de gente assim, amiga. Você tem que fugir de gente problemática, de homens e mulheres irresponsáveis, de pessoas emocionalmente bagunçadas. Pessoas extremamente indecisas. Porque pessoas indecisas contaminam pessoas incríveis. Você está me entendendo? E as pessoas indecisas só perdem pessoas incríveis quando pessoas incríveis se posicionam. Portanto, é muito difícil você se posicionar. É muito mais fácil você ceder. Está entendendo? Em primeiro lugar, não seja enfermeiro emocional de ninguém. Se relacione com pessoas que estejam emocionalmente curadas. Pessoas que saibam o que querem. E não vá só pela embalagem, porque aí eu vou ter que bater agora, tá? Ai, porque tem muito homem. Homens e mulheres têm elementos diferentes à via de atração. Então, se liga. Tem muito homem que ele tem aquela fantasia da mulher gostosa. Caraca, Bruno, isso é duro que você vai falar, né? Exatamente. Como é que eu tenho a percepção que a pessoa é problemática? Ah, não se preocupe não, João. A pessoa problemática, ela começa a dar problema na primeira semana de relacionamento. Porque ela vai se mostrando. Instabilidade emocional, discussões bobas. A primeira vez que você frustrar essa pessoa vai destruir você. O problema é que os sinais são claros, mas como você está apaixonado, você não vê. E não é porque você fica cego, é porque a proximidade rouba você o campo de visão. Por isso que existe um princípio de relacionamento que eu ensino lá dentro do nosso curso do MMV, que é distância de guarda. Mas o que é distância de guarda? Se liga. Eu gosto de fazer um desenho aqui para você entender. Vamos lá. Eu tô aqui para você está me relacionando comigo. Só que aí isso daqui acontece. Ó. Você consegue me ver sim ou não? Coloca aí nos comentários. Você consegue me ver sim ou não? Claro que não. E você não consegue me ver por quê? Porque eu tô aqui, é claro que eu tô aqui, você tá me vendo. Ah, Bulhões, eu não tô te vendo. Caraca, você não tá me vendo por quê? Porque existe um objeto que está muito perto de você. Então, quando esse objeto está muito perto de você, você não consegue enxergar nada. É exatamente assim que você fica quando você está apaixonado por alguém. A proximidade rouba de você a sua plena visão. Então, na hora de se relacionar com alguém, mantenha uma distância de guarda. Quando você vê os lutadores em um ringue, eles não ficam próximos demais. Por quê? Porque eles precisam estudar a movimentação do outro. O problema de vocês é que vocês ficam uma semana e já querem ver todo dia, e já querem ver toda semana, e já querem ver toda hora, então você está muito perto, e aí você acaba perdendo a sua visão e o poder de reação. Se você está perto demais, você até vai ver os sinais, só que você não vai conseguir entender e detectar o comportamento. Você está entendendo? Distância de guarda. Um passo para trás. Não fale da sua vida no primeiro encontro. Não fale das suas feridas na primeira semana. Não exponha todas as suas dores para essa pessoa, você nem conhece ela ainda. Porque se assim você o faz, você se torna refém dessa pessoa. Entendeu? E para quem quer saber mais sobre distância de guarda, a segunda aula do curso do MMV, que ele é disponível gratuitamente dentro da plataforma do Método FB,
basta você acessar a aula de número 2. Essa aula é bizarra. Resolvido então o problema da enfermeira emocional do enfermeiro emocional, temos um segundo problema. Qual que é o segundo problema, Bulhões? O abraço do afogado. E aqui vai doer, vai doer, vai doer. Vai ter gente que vai fazer igual a amiga lá. Bulhões, vou deixar de seguir agora. Deixa, amiga, vai lá. Me liberta de você. Escreva aqui nos comentários o abraço do afogado. Isso. Aqui vai doer, viu? Já peguei até chinela para bater. Segundo os alunos mais antigos, quando eu coloco a cruz para fora é paulada. Isso, o abraço do afogado. Se liga. Esse é um erro afetivo na linha de comportamentos que acaba destruindo a sua vida emocional. Bulhões, o que é o abraço do afogado? Vamos lá. Se você vê uma pessoa se afogando, o instinto natural do ser humano é pular no lago, no rio, na piscina e no mar para salvar aquela pessoa. O que ninguém te fala é que quando aquela pessoa está se afogando, é ativado nela um instinto de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência naturalmente nubla o córtex pré-frontal dessa pessoa, a região no seu cérebro responsável pela sua tomada de decisão, racionalidade, pensamento, análise, convicção e etc. Então, nesse momento, a área acionada é o seu sistema límbico. Seu sistema límbico é uma estrutura do seu cérebro responsável pelas suas emoções e a distribuição neuroquímica que acontece no seu corpo. Nesses momentos, o disparo de cortisol e adrenalina que você tem, que são substâncias responsáveis pela reação, é muito alto. A pessoa fica cega. E se ela fica cega na hora que ela está afogando, ela vai se agarrar a qualquer coisa para tentar sobreviver. Se for a mãe, o pai, o irmão, o que for, ela vai se agarrar a você, vai abraçar você e ela vai levar você para o fundo do mar. E o que vai acontecer com você? Você vai se afogar também. Há uns anos atrás, eu era garoto e o meu pai jogava num time de futebol de São Paulo. E eu lembro do dia que nós fomos para Minas Gerais pela primeira vez. Serra Mineira, havia chovido e fomos para uma região que tinha cachoeiras. Foi a primeira vez que eu vi uma cachoeira e achei aquilo lindo. Adoramos a viagem. Voltamos para casa. E na semana seguinte haveria um outro jogo e meu pai não foi. Então os outros amigos do meu pai entraram no ônibus e foram jogar. Nesse ônibus haviam 2 irmãos. E eles eram responsáveis, inclusive, pelo fardamento, que é o uniforme do time. Quando eles chegaram na região de que haviam lagos e lagoas, um dos irmãos tomou a decisão de pular na lagoa. Só que havia tido uma tempestade ali. E o barro estava denso. Quando esse homem pulou, o barro grudou na perna dele. E ele não estava conseguindo voltar. Vindo que o irmão estava se afogando, o outro irmão pulou para salvá-lo. E por conta desse instinto de sobrevivência, o irmão que estava se afogando abraçou o irmão que estava tentando salvá-lo e ambos morreram. Essa foi uma das maiores tragédias do bairro. Porque quando uma pessoa está se afogando, ela não raciocina, ela está lutando pela vida. E, portanto, ela vai agarrar você. Bulhões, eu entendi, mas como é que isso acontece nos relacionamentos? Você vai entender agora. A pessoa acabou de terminar. Saiu de um relacionamento caótico. Dependência afetiva, abuso emocional, manipulação. E aí você conhece essa pessoa. E poxa,
Você olha e fala, caraca, mano, como é que um homem ele conseguiu perder uma mulher tão incrível? Como é que um cara ele conseguiu ser tão tóxico para uma mulher tão especial? E aí você faz as contas. Um homem ruim perdeu uma boa mulher, e eu que sou um bom homem, vou mostrar para essa mulher como é que um bom homem faz. Afinal, se ela nunca teve um homem de verdade, eu vou mostrar para ela como é que faz um homem de verdade. Então, no momento em que ela está se afogando, você pula lá para salvá-la. E aí ela nunca recebeu flores, você manda flores. E aí ela nunca recebeu declarações, você faz as declarações. E aí ela nunca jantou em um restaurante especial, você faz, leva no restaurante especial. E você é para ela o que ninguém foi, porque segundo as suas crenças, basta ser para ela o que ninguém foi, para que ela entenda que você é a melhor opção. Só que sabe o que acontece? Um belo dia, no momento em que você está desenvolvendo com ela uma conexão incrível, no momento em que você começa a criar planos, projetos e sonhos, no momento em que você se apega e se apaixona, o seu celular vibra em uma bela manhã. E quando você abre o seu celular, tem uma mensagem enorme. E nessa mensagem enorme ela diz a você que agradece tudo que você fez, que você foi um homem incrível, que ela nunca conheceu um cara como você, que ela nunca se sentiu como se sentiu ao seu lado. Porém, o ex mandou uma mensagem para ela e eles marcaram de se falar e que ela agora está voltando com ele. Ela agradece a você e fala obrigado por tudo que você fez por mim, foi um momento tão especial, mas eu preciso deixar você partir, eu preciso deixar você em paz, você não me merece. E o problema não é você. Você pulou no mar para salvar alguém e agora quem está se afogando é você. Fuja de gente que dá trabalho. Evite se relacionar com pessoas que acabaram de terminar uma relação. Porque essas pessoas que acabaram de terminar uma relação, elas não estão emocionalmente preparadas e afetivamente ainda estão conectadas com aquela pessoa que elas deixaram, por pior que seja aquelas pessoas. Quantas vezes você, amiga, conheceu um cara que ainda estava sofrendo pela ex, que às vezes traiu, mentiu, enganou, e aí você vai lá e busca ser a mulher que ele não teve. Você, uma garota linda, inteligente, interessante, sensível, investe tempo, às vezes até dinheiro, e busca ser para ele o que nunca nenhuma mulher foi, porque você acredita que ele vai valorizar você. Às vezes, você até se compara e fala, em uma semana eu fiz por ele o que ela não fez durante anos. Só que o que você não sabe é que ela tem uma coisa que você não tem. Talvez não é um corpo mais bonito que o seu. Talvez não é mais dinheiro do que você. Não é mais inteligência. Não é mais seguidores. Não é mais beleza. Mas ela tem o coração dele nas mãos dela. E basta uma mensagem para fazer com que ele chegue até você e acabe com tudo. Tudo que nem chegou a começar. E volte com o rabinho entre as pernas para exatamente a pessoa que destruiu ele. Nesse momento, você que tentou salvar alguém do afogamento começa a se afogar. Porque essa experiência vai despertar em você o gatilho de rejeição. Nesse gatilho de rejeição, você começa a acreditar que o problema é você. E você fala, caraca, nenhum homem presta. Os homens só querem as mulheres que os fazem sofrer. As mulheres só gostam dos homens canalhas porque ela terminou comigo que foi um gentleman e voltou com aquele cara que foi canalha. E é exatamente nesse momento que você toma a decisão de desistir. Você não tem que desistir de ser bom. Você tem que desistir de salvar gente que não quer ser salvo. Desista de ser bombeiro emocional.
Não tenta salvar ninguém. Se a pessoa terminou um relacionamento, cara, para. Não sai com ela. E aí tem homem que vai falar, não, Bulhões, com todo respeito aqui, tá? Não, Bulhões, eu vou sair com ela só pra comer. Tá. Em uma semana ele se apegou com ela. E por que ele se apegou? Ele se apegou porque o homem gosta de desafio. E quando ele enxerga que a mulher ainda está conectada com o ex, ele toma aquilo como um desafio. Não, eu vou superar ele, eu vou mostrar que eu sou melhor. E você vai acabar se afogando. Eu tive 2 experiências assim. E aqui, como estamos em um lugar seguro, eu quero dividir essa experiência com vocês. Quem é aluno, quem é membro do método, sabe dessa história. E essa história já motivou muitas pessoas a fugirem desse ponto. Inclusive, a primeira vez que eu falei isso em um encontro fechado dentro da plataforma, eu recebi diversas mensagens de pessoas que estavam passando pelo mesmo problema. E eu quero dividir esse problema com você. A primeira vez que eu passei por isso, eu me apaixonei por uma menina que tinha acabado um relacionamento. E há muito tempo eu queria ficar com essa pessoa. Ela terminou o relacionamento, ela era traída, não era valorizada e era uma garota incrível. Então eu esperei e no momento certo eu comecei a conversar com ela. Certifiquei-se, obviamente, que ela havia terminado. E começamos a conversar, começamos a trocar mensagem e eu levei ela para um lugar que ela nunca tinha ido. Abri a porta do carro, puxei a cadeira, contei uma poesia, fiz um origami de rosa com um papel da mesa do restaurante, ancoragens que ela nunca tinha feito. E busquei tratá-la como nunca ninguém havia tratado. Deixei ela em casa, mandei mensagem no outro dia. E a resposta que eu tive é que ela estava confusa. Que ela havia acabado de sair de um relacionamento e que talvez não era o melhor momento para ela conhecer outra pessoa. Que ela precisava de um tempo para ela. Eu ignorei os sinais e sofri as consequências. Eu lembro que quando eu abri o Facebook, que na época nem era Instagram, abri o Facebook, estava lá. Fulana está em um relacionamento sério com o ex, que ela voltou. Eu lembro que naquele dia eu sentei, eu morava com a minha mãe, eu sentei na mesa de casa e fiquei olhando para a parede e era como se a parede fosse o nada. Dizem que é o olhar de 1000 jardas. Eu fiquei arrasado, tentando entender onde é que eu errei. Até que eu entendi onde foi que eu errei. Eu errei porque eu tentei salvar alguém que não queria ser salvo. Que eu pulei no oceano que eu não deveria ter saltado. Quando você entende aonde você errou, você ressignifica emocionalmente a experiência. Isso é inteligência emocional. Porque naquele momento a minha sensação era de alguém que tinha perdido. Naquele momento eu tomei a decisão, eu nunca mais vou fazer isso. E eu me tornei alguém que tinha aprendido. Passaram-se aproximadamente 2 anos e meio. E uma situação muito parecida aconteceu. Eu estava na faculdade, conheci uma menina da minha sala. E na verdade nós nos já conhecíamos ali por volta de 2, 3 semestres. Era uma menina muito bonita, muito interessante, muito inteligente, gostava muito de conversar com ela. E aí saímos juntos uma vez. Nessa vez que nós saímos juntos, ela me contou um pouco da história da vida dela. E a vida dela era, ela tinha um relacionamento de anos, 3 anos, terminou com esse cara, e aí a partir daquele momento ela ficou sozinha. Eles se desconectaram. Quando ele estava namorando, ela estava solteira. Quando ela estava namorando, ele estava solteiro. E eles nunca haviam ficado solteiros ao mesmo tempo. Um curtia a foto do outro, um mandava mensagem para o outro, mas eles não se expunham. Então, naquele momento em que nós começamos a nos conhecer, aconteceu um fenômeno. Ela estava solteira, embora ficasse comigo. E ele estava solteiro. Foi a primeira vez que ambos ficaram solteiros. Eu lembro do dia que ela falou assim, cara, queria conversar com você. E eu já sabia o que era. Então, nos vimos na faculdade. E ela falou assim, cara, eu preciso ser muito sincero com você.
Você é um cara incrível e blá, 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 blá. Ele mandou uma mensagem pra mim. E ele diz que quer me ver. Só que você é um cara especial, você é um cara que eu tenho curtido, que eu tenho gostado de conhecer. O que você acha que eu devo fazer? Nesse momento, eu já tinha inteligência emocional. E eu lembro até hoje que eu cruzei as pernas igual eu cruzei agora. Eu olhei pra ela e falei assim, quase falei o nome da menina, vamos lá. Olhei pra ela e falei assim, se eu fosse você, eu iria. Eu iria. E ela ficou perplexa. Eu falei assim, eu iria. Porque nós estamos nos conhecendo. Mas você ainda tem um apego emocional por ele. Por conta de uma história que, cara, não deu certo lá atrás. Se você não for, você... E ficar comigo, um exemplo, nós vamos ter que conviver com um fantasma de uma possibilidade que nunca se realizou. E eu vou ter que viver sempre sobre a ameaça de alguém que você deixou para trás. E sempre que acontecer algum problema, algum conflito, até uma crise dentro de qualquer relação que nós tivermos, você vai pensar nele. E vai pensar como seria se nós tivéssemos ficado juntos. Se você for e ficar com ele, e der certo, você vai ser feliz. E se der errado, você vai entender que pelo menos você tentou. Então, se eu fosse você, eu voltaria. Eu conversaria com ele, daria essa chance. Eu lembro que ela olhou pra mim, só que ela não olhou pra mim no sentido, cara, muito obrigado pela essa resposta. Ela olhou pra mim no sentido que era exatamente aquilo que eu ia fazer. Então, nos despedimos. 3 dias depois, ela colocou lá status, relacionamento. Se fosse da primeira vez, eu teria ficado pior. E sabe por que eu não fiquei pior? Porque eu aprendi com a minha queda. E o que você, nessa manhã, precisa entender é que todos os seus fracassos emocionais te ensinaram uma lição valiosa. E que se você não entender essas lições e esses sinais, você sempre se sentirá pior, menor, depreciado, diminuído. E você não pode se sentir assim. Porque o problema não é você. O problema é que você escolheu gente que dá trabalho. E gente que dá trabalho nunca vai te dar orgulho. Você tá entendendo? Meses depois, ela mandou mensagem pra mim. E sabe o que aconteceu? Eles se separaram, terminaram e não deu certo. E eu não voltei. Não dei mais uma chance, eu não quis tirar tema, sabe por quê? Porque chega um momento que você aprende a desligar seus sentimentos para determinados momentos. E foi o que eu aprendi a fazer ao longo do tempo. Desligar os meus sentimentos para não me conectar com gente problemática. E abrir meus sentimentos para pessoas que de fato fossem sinceras. Se não fosse isso, aquela foto daquela garota linda não estaria ali em cima. Hoje eu não teria uma família. E eu ainda estaria perdido emocionalmente. Entenda uma coisa. Todas as vezes que você disser não para a pessoa errada, você está muito mais próximo da pessoa certa. Todas as vezes que você se recusar a sair com gente que dá trabalho, você está muito mais perto de se conectar com aquela que vai te dar orgulho. Mas para isso, é preciso que você fortaleça sua mente e blinde o seu emocional. Hoje à noite, às 8 horas da manhã, nós iríamos iniciar um treinamento chamado blindagem emocional. Esse treinamento ele é gratuito. Ele vai durar durante 7 dias. Óbvio que durante esse treinamento você terá a chance de fazer parte da nossa comunidade e ter a mim como seu mentor. E eu não quero necessariamente vender algo para você. Eu só quero que você tome a decisão de ressignificar os seus sentimentos, acabar com a sua dependência emocional e escalar os seus relacionamentos. Portanto, para isso, eu quero convidar você a fazer parte do grupo exclusivo do treinamento, que é um grupo gratuito, inclusive. Basta escrever aqui nos comentários, lista. Você vai escrever aqui nos comentários, lista. Você vai receber um convite especial. Aí no seu direct. Você vai colocar WhatsApp, e-mail,
Acho que é esses dados. E você vai entrar na nossa newsletter. Lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e aos avisos sobre o nosso treinamento. Essa live, que foi uma das melhores lives que você já viu na sua vida, se não a melhor, ela vai ficar disponível durante as próximas 12 horas aqui no perfil. E depois, bulhões, depois essa live sai daqui e ela se torna um conteúdo exclusivo do nosso grupo exclusivo de alunos, o Método FB. O que hoje é a maior plataforma de inteligência emocional do Brasil. Lá dentro você tem acesso a todas as nossas lives, mais de 180 lives cafeínas, treinamento do MMV que eu mencionei aqui, protocolo do modo caverna de despertar de consciência, e você vai aprender inteligência emocional, como se relacionar, como resolver problemas de UTI emocional. Então, se você já é aluno, aproveite e desfrute do conteúdo que você já tem, e se você ainda não é, se pergunte, como é que você acha que a sua vida estaria se você tivesse pelo menos 50% de inteligência emocional? Como você acha que hoje estariam os seus relacionamentos, a sua vida financeira e a sua saúde emocional se você tivesse investido pelo menos 10% do seu tempo em aprender aquilo que você aprendeu nessa manhã? Eu acredito que a resposta você já tem. E ainda assim, eu te convido para estar hoje à noite na nossa live. Deus te abençoe, um grande beijo e que essas palavras não se percam, mas que você as guarde na tábua do seu coração. Até daqui a pouco.